E aí, amigos, estamos de volta para trazer um novo vídeo nesta série falando sobre a volta de Jesus, né? Todos os eventos do passado, presente e o futuro, né? A gente vai ver nessa série. E no capítulo de hoje a gente vai estudar o capítulo 4 desta série e vamos falar sobre as religiões, como as religiões estariam quando tivesse próxima volta de Jesus. E é isso que a gente vai estudar neste capítulo. Então vamos lá. E para a gente ver, a gente vai dar uma olhadinha aqui primeiro no livro de Mateus, no capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 7. Então vamos aqui em Mateus, no capítulo 7. Vamos ler aqui no versículo 15, certo? Então aqui, ó, Mateus. Dá um zoom aqui para facilitar aí. Aqui, ó, Mateus, capítulo 7. Aqui estamos no 7, o versículo é o 15. Vou dar uma olhadinha no 15 e ver o que está escrito aqui. Aqui é o próprio Jesus falando, ó. Ele diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O próprio Jesus está falando que nos últimos dias iam aparecer falsos profetas, né? A gente vai ver aqui no capítulo 24 também, falando a respeito disso, né? Então, o que Jesus está falando nesse verso aqui, ó? Acautelai-vos dos falsos profetas que vão se apresentar disfarçados como ovelhas. Como assim como ovelhas? Disfarçados como pessoas boas, pessoas agradáveis, né? Pessoas que falam palavras bonitas. Então, o próprio Jesus falou para a gente ter muito cuidado nesses últimos dias que a gente está vivendo. Pessoas vão aparecer dizendo que são profetas e as suas palavras vão ser bonitas, mas por dentro o que Jesus falou são lobos roubadores. Então, temos que ter muito cuidado, gente, nesses últimos dias, que vão aparecer pessoas assim. E olha só que interessante que Jesus fala, ó, aqui está no versículo 15, né? Agora a gente vai olhar no versículo 21, para a gente ver que nem todos os profetas, que diz ser profetas, né, vão entrar no céu. Que observe o que o próprio Jesus está falando aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra página, aqui, ó, no versículo 21, e 22 e 23. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. Continuando no mesmo capítulo, tá? Não é saindo do contexto, não. Tá no mesmo capítulo 7. Diz assim, ó. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Observe que Jesus estava falando antes de quê? De falsos profetas, né? Estava falando de falsos profetas. E interessante que ele está dizendo aqui, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos, irmãos, aqueles que ensinam a Bíblia, nem todos aqueles que falam de Jesus, nem todos aqueles que fazem milagres. O próprio Jesus está falando que nem todos vão entrar no reino dos céus. Mas por que essas pessoas que fazem milagres, que ensinam a Bíblia, que profetiza, por que eles não vão entrar no reino dos céus? O próprio Jesus responde. A gente vai ler aqui no versículo 22. O que é que diz aqui, ó? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Jesus falando, muitos naquele dia vão dizer para Jesus assim, ó: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus diz o quê? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conhecis. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que está claramente falando aqui? O que Jesus está dizendo claramente? Muito naqueles dias, na volta de Jesus, vão dizer: por que nós não vai para o céu, Senhor? Que a gente não profetizou, a gente não expulsou demônios, a gente não fez muitos milagres. Por que nós não vai entrar no céu? A gente não pregou a tua palavra, não fez isso, não fez aquilo. E Jesus vai falar o quê? Nunca vos conhecis, apartai-vos de mim os que praticais a
iniquidade. Pesquisa aí, irmão. O que é iniquidade? Vou nem falar, eu quero que você pesquise. O que significa essa palavra iniquidade? Então, essas pessoas, mesmo que vão estar fazendo isso, profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios, fazendo muitas coisas, não vão entrar por causa dessa palavrinha aqui, ó, por causa da iniquidade dessas pessoas. Se você pesquisar na Bíblia, também outros versos que tem essa palavra, você vai entender o que significa iniquidade. A palavra está cheia dessa palavrinha aqui, né? Então, Jesus está falando que nos últimos dias iam aparecer falsos profetas, certo? E como que a gente identificar? Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos frutos desses profetas, você vai conhecer ele. Quais que são os frutos do Espírito? Vocês sabem, né? Se esse profeta não tiver os frutos do Espírito, tipo, lá na igreja ele é uma pessoa e na casa dele com a família é outra pessoa, então ele não vai ter os frutos do Espírito. Então, nesse ponto, você já vai conhecer se ele é um verdadeiro profeta ou não. E outro, o que ele profetiza tem que acontecer, certo? Se não acontecer, não vem de Deus. E tem outro detalhe também. A Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, vou pesquisar aqui para vocês e vou te falar, que fala também que muitos profetas profetizam, acontece, mas mesmo assim, esse profeta não pode ser um profeta de Deus. Vou mostrar para você agora, olha só. Pesquisar aqui, vou mostrar. Então aqui, ó, encontrei aqui, ó, tá no livro de Deuteronômio. Se você quiser confirmar na sua Bíblia também, presta bem atenção aqui, ó. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Tá no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A partir do versículo 1 e 2. Diz assim, ó: Quando profeta ou sonhador, presta atenção, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o que? Suceder o sinal ou prodígio, se sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, ou seja, ele profetizou uma coisa e aconteceu, presta atenção, se suceder tal sinal ou prodígio de que houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecertes e sirvamo-los. Aí o que Deus fala? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que acontece? Antigamente já tinha falsos profetas que operavam com sinais e prodígios, certo? Porém, esses profetas, o que eles faziam? Chamavam as pessoas para ir fazer o quê? Adorar outros deuses. E aí? Mas o sinal que ele profetizou, que ele falou, acontecia. Como é que a gente vai saber se ele é um profeta verdadeiro ou não? Pelos seus frutos o conhecereis. É isso que a gente viu ali. E aqui demonstrou que ele tem um fruto de Deus. Se ele está chamando vamos a outros deuses que não conhecemos e sirvamos-los, então aqui ele não tem os frutos do Espírito. Estava começando a adorar outras coisas que Deus proibia. Então a gente vai conhecer um verdadeiro profeta ou um falso pelos seus frutos, correto? Então vamos lá, vamos voltar lá em Mateus no capítulo, agora vamos ler o capítulo 24. Então vamos lá, olha só o que está escrito aqui, ó, Mateus no capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 3, que está escrito aqui, ó, princípio das dores, diz assim, ó: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhes pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então o discípulo estava curioso em saber como seria, quando estivesse próximo ao final dos tempos, o que iria acontecer. Aí a gente vai ler o versículo 4. E ele lhe respondeu, Jesus respondeu para os discípulos, diz assim, ó: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certo? Agora a gente vai ler o versículo 11. Vamos descer no versículo 11, olha só o que está escrito: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. Esses falsos profetas vão enganar muitos. E agora vamos ler o versículo 24. Desce mais aqui.
24 vai estar do outro lado aqui. Aqui, ó. Jesus mais uma vez fala assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Presta atenção nos detalhes agora, ó. Operando grandes sinais. Lembra que a gente leu lá em Deuteronômio? Sinais e prodígios. Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se possível, esses profetas vão enganar até os próprios eleitos, até os servos de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com esses profetas que saem por aí pregando. Tem que olhar os seus frutos. Se os seus frutos for de Deus, a gente pode acreditar que é um profeta verdadeiro. Mas a gente tem que observar muito para a gente acreditar em qualquer pessoa que diz ser um profeta. O próprio Jesus está alertando a gente. Toma muito cuidado, porque vão aparecer muitos dizendo que são profetas, dizendo que é Cristo, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Então vamos ler aqui 2 Pedro, para a gente finalizar. 2 Pedro, vamos ver o que fala lá sobre profetas. Que é o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que Pedro fala sobre os falsos mestres, né? Olha só o que está escrito assim, ó: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Será que tem acontecido isso, meus irmãos? Pessoas que estão ensinando na igreja, falando: traz dinheiro que você vai ser abençoado. Aqui está falando aqui, ó: também movidos por avareza, farão comércio de vós. Com palavras fictícias, vão estar falando algumas palavras ali para as pessoas acreditar. Lógico que aqui está falando palavras fictícias, palavras figuradas, palavras, coisas que tem nada a ver. E eles vão usar a Bíblia para enganar as pessoas e fazer comércio dele. Fazer comércio dele como? Observe que as religiões, as igrejas estão lotadas de gente, mas qual que é o principal assunto lá? É riquezas, é dinheiro, é muito dinheiro, e você vai ser abençoado, você vai ter uma casa boa, e a Bíblia continua fechada. A Bíblia lá está fechada e a pessoa usa alguns versos bíblicos só para falar de dinheiro, para ser abençoado, e nada de falar de Jesus, e nada de repreender o povo para que volte para a palavra de Deus, obedecer o que está escrito na Bíblia. Ninguém está pregando isso, né? Então aqui a gente está vendo aqui claramente o que está acontecendo aqui, né? E estamos vendo isso, o que Pedro falou, né? Para eles quem? Esses falsos mestres, né? Para eles o juízo lavrado não há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Meu amigo, a palavra de Deus, tudo que está escrito está se cumprindo. E mais uma vez, neste capítulo que estamos falando sobre as religiões, como que as religiões estariam nos últimos dias, a Bíblia, olha só quantos versos que a gente leu, falando exatamente o que está acontecendo no século 21, no ano 2021 e o 2022 para frente, tudo vai continuar a mesma coisa, ou cada dia vai piorar cada vez mais, e as profecias vão continuar se cumprindo, certo? E mais uma vez, meu amigo, prepare a sua família, prepare a sua vida para encontrar com Jesus, que logo Ele está vindo nos buscar. Deus te abençoe e até o próximo estudo. Vamos estudar o capítulo 5. Fique curioso e vamos ver o que vamos falar no capítulo 5 no próximo tema. Então, tchau, tchau.